Júnior, o Hiperlinkados desta semana está começando. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom que você veio, que você Olá, está aqui. Tudo bem? Eu não sei se você está assistindo a gente pela internet ou pela TV, mas que bom que você está aqui. Já pega a sua Bíblia, porque hoje é com Bíblia aberta aqui. Bíblia aberta. Tem gente, Júnior, que assiste o programa e fica esperando os textos aparecerem na tela. Porque eles realmente aparecem na tela. Aparecem na tela. Mas se você pegar a sua Bíblia, sempre que começar o Hiperlinkados e ficar com ela do seu ladinho, vai ser legal porque você vai dar tempo para você sublinhar e marcar e não esquecer as coisas que a gente está falando. Afinal de contas, Júnior, já são muitos programas. São né? muitos São muitos programas. Muitas Quantos são, coisas. Isaac? Isaac é aquele que fala conosco. Aquele que fala conosco. Nosso produtor. Exatamente. Quantos programas, Isaac? 100 E alguma coisa. É com Disse esse desleixo que ele... que ele falou para nós. Que ele falou. É assim. 100 e alguma coisa. Então tem mais de 100 programas. Quantos textos bíblicos, né? Já passamos o Biblecast de longe, Júnior. Foi. 120. Tá empatado. Tá empatado? 120? 120. É mesmo? Por aí, é. Olha, Tá empatado. olha. Muito bem. Aí, às vezes você perde alguma dessas coisas porque você está só ali olhando a telinha. Então, eu quero te indicar, se você está vendo pelo YouTube ou pela TV, sempre pega a sua Bíblia, porque a gente vai fazendo aqui as leituras e conversando, e você vai, anotando isso daí. Tem gente, Júnior, que fala que prega as coisas que a gente conversa aqui, da teologia, na igreja. Isso é muito legal. Ótimo que você está levando a palavra de Deus como você tem aprendido para os outros. Isso é discipulado, é isso aí. Isso é isso mesmo. É isso aí. Mesmo. É para isso mesmo. É para isso. E a gente vai hoje para um livro da Bíblia que é difícil de ir, Júnior. Ah, é? É difícil não de vai ir. muito. Você não vê sermão desse livro. Mas tem um monte de história legal lá. Não, tem um monte de história. Tem um monte de história Legal, eu já não sei. Legal, tem umas histórias legais. Porque as histórias mais terríveis da Bíblia estão nesse livro. Estão por lá. É o Game of Thrones da Bíblia. Ah, gostei. Exatamente, a gente até falou isso em outro episódio, mas a gente não tinha entrado nele. Hoje a gente vai entrar numa dessas histórias que é a mais tranquila. Ah, ok. Pra tu ver como esse livro é tenso. Aham. Então é difícil mesmo de alguém pegar isso aqui e falar, não, eu vou pregar em cima desse livro de Juízes, porque é um livro de histórias, né? Não é nem tanto de teologia, é um livro de histórias. E as histórias são terríveis. E a história mais, assim, palatável, uma das mais palatáveis, é a história de um dos juízes que Israel teve, chamado Sansão. Sansão é fácil. Sansão. É um período de guerras, o período de juízes. O que é o período de juízes? O período de juízes é um período que os juízes julgavam. Não tinha reis ainda em Israel. Não tinha Tinha reis. reis ainda em Israel, Certo. não é? Ainda era período teocrático, dá para considerar? É o período teocrático? depois dos patriarcas, entre patriarcas e os reis. E os reis. Ainda é teocrático. Ainda é mas teocrático. Os juízes que estão julgando ali. Ainda, ainda é teocrático porque os juízes são nomeados por Deus, né? Eles são uma espécie de profeta, porque eles são apontados por Deus. Não é, eu vou ser um juiz. Não, era Deus que apontava o profeta e guiava ele durante a vida dele. Era isso. O juiz, né? Era isso. E a história mais palatável de todas que a gente vai tratar aqui é uma história super conhecida que você conhece com certeza, que você já ouviu falar, principalmente se você nasceu na igreja, porque você cresceu ouvindo as historinhas de Sansão. Não, essa não precisa nem nascer na igreja. Não precisa nem nascer na igreja. Não. Qualquer lugar. Se você não nasceu na igreja adventista, Sim. você conhece por Sansão e Dalila. Ah, sim. Esse é o termo? Esse é o termo, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila, não, é uma historinha. Sansão e Dalila. Mas o que tem de extraordinário? Sansão e Dalila é uma frase que já vem grudada, não dá pra falar Sansão só. Você falou Sansão porque você é adventista. Ah, é? É. Sansão e Dalila vem... Sansão. Não, é Pra Sansão quem e não Dalila. é adventista, é Sansão e Dalila. É a história. Hoje nós vamos falar de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila, entendi. Muito bem. O que tem de extraordinário na história de Sansão? Por que ela chama tanta atenção, a história de Sansão? Pela força de Sansão, Exatamente. pelo cabelo de Sansão, pela beleza de Dalila, várias coisas. Mas a força de Sansão ela é extraordinária. A força de Sansão é extraordinária. A força de Sansão, segundo descrito na Bíblia, ela excede a normalidade do cara mais forte do mundo hoje. Foi. Entendeu? Sansão era... Você pega o cara mais forte do mundo que a gente conhece. Você já viu que tem um programa aí, num outro canal aí, que fala Homens Extraordinários, alguma coisa assim? Que pegam as pessoas que você não sabe que existe, mas existe. Tipo o cara que corre pelado na neve e ele não queima o pé, ele tá de boa no frio. Sei. Parece que ele tem um poder especial. Ele tem um mutante. Isso, ele é um mutante. Mutante. Que ele não tem problema com o frio, né? Então, na verdade,
Sansão era um tipo assim. Porque a força que esse cara tinha é descomunal. No texto diz que Sansão, por exemplo, vamos falar algumas coisas que Sansão fez. Vamos lá. Sansão, por exemplo, ele catou a porta de uma cidade. Não, porta. Porta. Eu parei para dar ênfase. O que é porta? A porta é um Porta da minha lugar que casa, tem eu uma também pego. maçaneta, Também assim, consigo pegar. de 2 metros, é isso? É porta, é isso? Não. Sabe porta de cidade? Cidade. Na época de Sansão, não é nem período medieval, né? É lá atrás, na época de Sansão ali dos juízes, ali, né, do povo de Canaã. Só lembrando aqui, quando o povo foi chegar em Canaã, a primeira cidade que eles destruíram, qual foi, Júnior? Jericó? Jericó. Jericó. O que Jericó tinha de especial? Jericó era a primeira, é a que chegou. Sim, mas o que ela tinha? O que ela era reconhecida? Todo mundo sabia que Jericó era a cidade que tinha o quê? Que tinha? As muralhas de As Jericó. muralhas! As muralhas, claro. As Tinha muralhas, Júnior. As muralhas. Fiquei pensando na agricultura, o que será que tinha? A tecnologia. Você que deu uma volta, as muralhas de Jericó. Será que tinha em Jericó? Gente? Era um grande desafio. Sim. Ninguém batia em Jericó, ninguém conseguia derrubar Jericó, porque ela tinha as muralhas. As muralhas de Jericó. Então, Claro. até hoje estão lá, elas são tão gigantes que até hoje você tem arqueologicamente pedaços da muralha. É porque, para quem também não é adventista, Jericó não vem sozinho. Não é? Sempre vem a expressão, as muralhas de Jericó. Então, como eu já estou aqui na igreja faz tempo, eu separei Jericó cara. de suas muralhas. Certo. Então, as muralhas de Jericó, a gente canta a música. Isso, as muralhas de Vem Jericó. com Josué, tá em Jericó, para derrubar as muralhas. As muralhas. Então, Júnior, uma cidade que tem muralhas, por que naquela época as cidades eram muradas? Porque era o único jeito de defender. Era um jogo que ele defender. Então a gente está dando essa volta para você entender o seguinte, que a cidade ela não podia ser aberta, não podia ter um murinho que você pula e está lá dentro. As cidades elas eram protegidas por muralhas, por portões, para ninguém entrar na cidade. E aí o povo que morar ali dentro ficar protegido. Sim. Aí ele simplesmente deixa o povo desprotegido. Ele pega um muro desculpa, não um muro, mas um portão desse, arranca fora, sobe até uma colina e prega lá em cima aquela portona gigante Pega e leva. e deixa a cidade aberta. Pegou e levou. Vocês que tragam de volta Isso. esse portão. Exatamente. Um homem. E ninguém conseguia trazer de volta o negócio. Um homem. Você entendeu? Então, tem outras histórias. Tem do momento que ele mata 1000 filisteus com uma queixada de burro. Né? Pegou o esqueleto do animal, animal. a carcaça, Isso. e 1000. Vem 1000. vem, sozinho. Você tem noção do que é isso? Sem. Eu tenho, porque a gente já assistiu Rambo, a gente já assistiu vários filmes, né? Não, mas fala um espaço. Comando para Matar, lembra? Nossa! Fala um espaço que cabe 1000, pra gente ter uma noção assim. Espaço um teatro grande. Um teatro grande Teatro cabe 1000, grande, né? cabe 1000. Cabe 1000 pessoas. Aquilo tudo não é guerreiro, não é gente? Guerreiro. Não é gente, é guerreiro. Sei. Gente é categoria antes, é guerreiro. Vem lutar Não é gente, é com guerreiro. arma, com arma. E ele, com uma queixada de burro, resolveu o negócio. Resolveu. Ele quase morreu. Matar leão? O texto diz que ele quase morreu nesse negócio. foi. Que ele acaba morrendo de sede. Né? Ele tá exausto. Esqueceu de beber água. Ele tá Foi exausto. o problema dele. Mas, olha, de sobreviver a isso, depois de ter matado tanta gente, já tá de parabéns. Tá Você de entendeu? parabéns. Você entendeu que esse cara não é normal. Inclusive, na história humana, a gente só tem a história dele e isso não se repete. Deus não faz mais isso mais depois. Só tem ele. Só tem ele, só foi com ele. Certo? Depois Deus não faz Não mais deu isso. certo o empreendimento. O empreendimento não deu foi certo. bom, no final. Não deu. Mas esse homem defendia o povo de Israel das atrocidades dos povos em volta de Canaã, que ficavam o tempo todo lutando contra o povo de Israel, principalmente os filisteus. Certo? Certo. E aí você conhece bem a história, né? Sansão, Deus vem, o próprio Deus vem e fala para a mãe de Sansão, Manoá, que ela vai ter um filho e esse filho vai ser juiz de Israel. E aí o marido dela
inclusive, eles acham que eles vão morrer porque eles percebem que eles viram a Deus, né? É uma cena muito... Eu recomendo você ler, porque a gente não vai ter tempo aqui, mas logo no começo aqui de Juízes 13, você vai encontrar essa cena em que Manoá recebe a presença de Deus realmente, né? E eles tentam dar alguma coisa para Deus comer. E ele fala assim, não, pega um cordeiro e faz um sacrifício. E aí quando ele faz o sacrifício, a fumaça sobe, o Senhor que está ali, não é um anjo, é o anjo do Senhor, ou seja, é o próprio Cristo, ele entra na fumaça e sobe para o céu. Então, que cena é essa, né? É uma cena impressionante. Então a história de Sansão é uma história mesmo digna de Stan Lee. Digna de Stan Lee. Agora, Diego, eu tenho uma pergunta para você. Essa força dele é porque ele tinha cabelo comprido. Então, aí o anjo, o do Senhor, que no caso é o próprio Deus... Por que você chama o anjo do Senhor de próprio Deus? Porque no próprio texto bíblico, o anjo do Senhor vem em letra maiúscula. É porque é uma expressão. É uma expressão para o próprio Deus, quando ele vem falar. Uhum. E aí ele dá as regras... Fala assim, ó, porque quando o pai de Sansão fica sabendo que ele vai nascer e que ele vem de Deus e que é para ele ser juiz, ele fala assim, ó, nós temos que saber como é que nós vamos criar esse menino, que eu não sei criar menino, não. Opa! Como é que é? Porque é um menino especial. Vai ser juiz, vai ser importante. Aí... Não criou bem, né? Exatamente. Não criou bem, não, né? Criou bem. Criou bem? Criou bem. Criou bem. Criou bem. Fica aqui, inclusive, a história de Sansão é um alento para o coração das mães e pais que fazem de tudo para criar seu filho bem, mas ele toma suas próprias escolhas. Olha aí, ó. Ok? Então, eles pedem isso para Deus, Deus vem pessoalmente e fala, ó, é o seguinte, voto de Nazireu para ele. Voto de Nazireu, é o nome? É o nome que dá. Ele vai ser Nazireu. O que é um Nazireu? Aí ele dá as regras do nazireado, que o povo de Israel já conhecia, porque as regras do nazireado são dadas lá quando eles estão no deserto, no livro de Números, capítulo 6. Vou ler aqui algumas regras. Lê as regras aí do nazireado. Número 6, verso 2, diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á do vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias de seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Ó, todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Ok, regras do nazireado. Não pode comer, não pode tomar vinho, né? Bebida alcoólica nenhuma. Fermentou, virou vinagre. Não pode. Tá fora, não tem vinagre. Para prevenir que não vai ter contato com a bebida... Nem uva. Nem toca na uva. Não trabalhamos com uva. Não trabalhamos com uva. Não trabalhamos com uva. É interessante. Então, o Nazireu, ele se abstinha de uva. Não tem uva. Não tem uva. Engraçado que algumas vezes a gente deu o exemplo de uva aqui, tinha mesmo uma regra para uva, né? Não tem uva. Não tem uva. Não pode tocar em cadáver e não pode cortar o cabelo. Por que não pode cortar? Tem um porquê? Tem. Qual é o porquê? Tem. É para chamar a atenção mesmo que ele é um Nazireu. Para parecer. Para ter aparência de Nazireu. Entendi. É o cara crachá. É para você olhar para ele e falar assim, esse aí fez um voto a Deus, não come uva, não bebe bebida, não toca em cadáver para estar sempre puro, né? Passar a ideia de pureza, porque ele é um homem especial de Deus, ou ele tem dedicado a sua vida inteiramente a Deus. Então era o voto. Esse é o voto do nazireado. Então, Sansão não cortava o cabelo porque ele fez esse voto. Isso, na verdade, não foi ele nem que fez, né? Ele veio já com esse voto. Já veio votado. Já veio votado. Já veio votado. Deus falou para ele, ó, esse aqui já vai vir nazireu. Já veio votado. Então o pai perguntou, como é que cria? Cria nazireu. Então, a força de Sansão, posso dizer aqui que não tem nada a ver com o cabelo, como eu imaginava quando eu era criança. Não tem, gente. É aí que tá. A gente acha que a força estava no cabelo, mas tem a ver com Deus. Está em Deus. O problema de cortar o cabelo Isso. é que ele quebrou o voto que ele fez com Deus. Exatamente. E aí é o seguinte, vários momentos do texto aqui, a gente começou a ler Juízes capítulo 13 e ele vai até Juízes capítulo 16. São 3 capítulos
que você tem aqui essa história. Eu recomendo você ler em casa com calma, porque tem muita coisa para você entender aqui sobre essa história de Sansão, porque a gente sempre ouve resumida a historinha, né? Como você falou, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Então a história qual é? O homem era forte, poderoso, matou 1000 filisteus, Porque carregou ele a tinha o cabelo porta, comprido. tinha o cabelo comprido, se envolveu com a mulher dos filisteus lá, uma mulher que a gente reputa como sendo alguém de baixo calão. É de baixo calão? É, de baixo Não, calão. ela só era filisteia. Então, mas a gente reputa, porque ela era filisteia. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que era só filho de outro povo. Sim, sim. Não era. Enfim, ela convence ele, corta o cabelo, fica fraco. Resumindo, a história é isso. Mas não é isso o resumo da história. Vários momentos aqui você vai ver que o Espírito Santo tomou posse de Sansão e ele ficou muito forte e fez alguma coisa com muita força. Com muita força. Então o poder de Sansão não vinha Do cabelo. do cabelo, gente. Não tem isso aí. Entendeu? Deus não trabalha nesses moldes de superstição. Não, não é assim que Não funciona. é o cabelo que era o problema. Era o cabelo significava outra coisa. É. Outra coisa. O cabelo carregava Outra o fato dele ser um homem especial, Separado para Deus. Que era o voto que tinha. Exatamente. Só que Sansão era jovem, Júnior. Jovem. Jovem. E Sansão, rapaz, ele, como era fortão, bonitão, Ele aproveitou-se disso. subiu para a cabeça. Aproveitou-se disso. Exatamente. Aí ele começou a fazer os negócios, Júnior. E a gente então acha, e aqui que está o detalhe que a gente quer destacar hoje aqui. Ó, revelação. Ó, revelação, hein? Não foi o corte Música. de cabelo. De revelação. Música de revelação. Não foi o corte de cabelo que fez Sansão perder a força. Embora pareça. Embora pareça. Embora Dalila faça tudo para cortar o Cabelo. cabelo. Então vamos entender o que aconteceu, Júnior. Sansão, então, começa a fazer as coisas que ele quer fazer, usando a sua força, e aí ele já começa se casando com uma menina de fora do povo de Israel. Que já é um problema. Já é Dalila? Não, não é Dalila. Já é Dalila. Ah, e outra coisa. A gente acha que Sansão só casou com Dalila, mas Dalila é a segunda mulher Ele de Sansão. casou com Dalila? Não, ele nem casou, mas... Dalila é a que faz a estratagema. Mas é a namorada dele. Ela a namoradinha ela dele. seduz ele Isso. para ele contar o segredo da força dele. Sim, mas ele se interessou por ela, e aí os caras dos filisteus vão até ela e compram ela. Ah, entendi. Entendeu? Mas se a gente já está se adiantando aqui, vamos voltar. Vamos lá. Ele casa com uma mulher fora do povo de Israel, o que já é um problema. Porque o cara é nazireu, não toca nem uva, mas quer casar com mulher fora de Israel, né? Ok. Ok? Ok. Aí o pai dele fala, filho, não faz negócio desse, filho. Ok. Eu vi o Senhor, eu achei que ia morrer quando ele subiu naquele negócio, eu falei, meu Deus, a gente não vai sobreviver. Ele faz esse comentário. Então, ele tinha noção, muito mais do que o filho tinha noção, da santidade, De que era aquilo da missão que ele que tinha. ele tinha. E aí ele fala, não, pai, eu quero aquela mulher lá, separa lá pra mim e tal, enfim. No caminho pro casamento dele, aí os pais arranjam o casamento e tal, no caminho pro casamento dele, ele encontra um leão. Encontrou um leão. Encontrou um leão. Um leão. E aí, Sansão luta com o leão e mata o leão. Tá aí a força dele, porque o texto bíblico diz que ele rasga o leão como um cabrito. Com Sansão não tem problema. Ah, tem um leão ali. Deixa comigo. Exatamente. Rasga como um cabrito. E aí Sansão foi lá para, na verdade, combinar o casamento, não foi ainda o dia do casamento? Sim, foi para acertar Foi lá ali. para ver a menina e tal. Mas ele matou o leão no caminho. Quando ele está voltando, ele encontra o cadáver do leão e dentro do cadáver do leão tem um favo de mel. Quer dizer, aquele corpo estava já em putrefação E a abelha colocou lá e a abelha conseguiu fazer um ninho ali. Um ninho. O que Uma Sansão colmeia. fez? Foi lá e pegou o mel. Né? E ele não só comeu, como levou para os outros. Pegou mel. Pegou o mel. A gente passa reto dessa parte, mas aqui tem um problema. Tem um problema. Tem um problema aqui. Tem um problema. Um nazireu não podia tocar num cadáver. Exatamente. Ele não podia ter mexido no bicho que estava morto. Não podia. Não podia. Ele vai lá e mexe no bicho que está morto. Então, ele quebrou um dos votos de nazireado nesse momento. Continua forte? Continua forte. Porque Deus é longânimo. Longânimo. Exatamente. Deus é longânimo. Não foi na primeira. Né? Quebrou o voto. Enfim, voltou lá,
fez o casamento, soltou um enigma lá pro pessoal do casamento, o pessoal não descobriu o enigma, brigou com a cidade, botou fogo na cidade, matou os caras tudo, foi uma miséria. Era uma figura. Era difícil. eu falo que é o Game of Thrones, é o Game of Thrones. Foi, matou todo mundo, foi uma miséria. Enfim, o casamento não deu certo do dia que casou. Por que os filisteus gostavam dele? Cara? Por que será? Não dava, cara, pra eu gostar dele, cara. Entendeu? O cara com força dá nisso aí. Aí, depois de passado disso, os filisteus então tentaram matar Vamos resolver. Sansão, né? Amarraram o Sansão e pediram para ou vocês entregam o Sansão para nós, ou vamos destruir vocês. Aí o pessoal do próprio povo falou: Sansão, nós vamos ter que entregar você. Sansão falou: tudo bem, me entrega. Entrega. Amarra eu aqui e me entrega. Me entrega. Cavalo de Troia danado, né? Me entrega. Amarraram Os caras querem a mim, né? Então me entrega. Deixa comigo. Entregaram lá ele embrulhadinho. Entrega, tá aqui. amarradinho. Amarradinho. Rompeu como se fosse papel, aquelas amarras. Foi. Pegou a queixada de burro que ele encontrou lá e matou 1000 filisteus. Foi aí que ele mata os caras. Foi nessa cena. Da entrega. Exatamente, na entrega. Ok. Os caras não sabiam o que estavam querendo. Exatamente. Tem um problema aqui, Júnior. Qual? Ele usou o quê para matar? Um pedaço de um cadáver. Uma queixada de burro. E a Bíblia diz que estava fresca. Fresca. Um cadáver de novo. Meteu a mão em um cadáver de novo. De novo. Ele não prestava atenção. Não prestava. Ele não prestava atenção. Ele não estava muito ligado no negócio do voto. Não estava muito ligado. Estava muito ligado. Ele estava bem ligado. Aí que tá o detalhe. Gente, ele foi criado nazireu, ele sabia muito bem. Sabia. Tá? É só, a gente está falando brincando aqui, mas ele sabia muito bem. A questão é a seguinte: não é um ato que causa separação entre nós e Deus. Sansão, ele foi construindo a sua separação do Espírito de Deus. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. A gente não pula com tudo para fora. A gente vai aos pouquinhos botando o pezinho fora. Sim. Eu vou aqui para fora, aqui rapidinho, aqui, vou fazer um casamento aqui, não sei o quê. Pá. Tá, depois eu volto. Daqui a pouco ali, pá, e você vai indo, e você vai indo, e você vai indo. Daqui a pouco você está nos braços de Dalila. E tem um detalhe que a gente pulou aqui por causa do tempo. No casamento, vinho. Vinho. Não podia pegar na uva. Não podia pegar na uva, Júlio. E ele vai no vinho. Outra lei do nazireado que ele quebra. Não, tem um detalhe bem importante aqui. Tem um detalhe bem importante. Certo. Qual é o detalhe importante? Que você vê a história de Sansão, você fala assim, Deus então, só porque cortou o cabelo, abandonou ele. Sim. Cara, Deus está dando muito tempo para ele. Sim. Deus está dando tempo. Exatamente. Deus está esperando. Isso. Deus está com paciência. E Deus está com ele esse tempo todo. Sim. E ele vai sistematicamente quebrando aquilo que ele sabe que não é para fazer. E se você vai lendo o arquivo, se você vai lendo o texto bíblico, você vai ver que o texto bíblico, na verdade, ele está se preocupando em te mostrar que ele está fazendo isso sistematicamente. Então essa é a história. Olha, ele está abandonando sistematicamente. A história de Sansão é a seguinte história, vou mudar o termo. É a história de um nazireu que quebra o seu pacto com Deus. É isso. E ele vai fazendo isso aos poucos e sistematicamente. Ele vai quebrando. Exatamente. Vai quebrando. E Deus vai esperando. Isso. Deus vai dando chance. Vai dando chance. Vai dando chance. Vai dando chance. Aí ele vai para Gaza, encontra Dalila, acha Dalila linda e maravilhosa, começa a se relacionar com Dalila. O pessoal dos filisteus percebem esse relacionamento e chegam lá Dalila e falam o seguinte: Dalila, é agora. Quer dinheiro? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Nós queremos pegar esse homem de todo jeito. Não dá para aguentar esse homem. Não dá, né? E aí ele está nos seus braços, então é o seguinte: sua missão é... Descobre para nós qual é o ponto fraco. Qual é o ponto fraco dele. Da onde vem a força. Da onde vem. E aí você conhece a história. Dalila fica lá pedindo, fala e tal, e ele engana Dalila. É uma novela mexicana. É legal de ler pra caramba, porque ela faz cena. Sansão, você não me diz. É isso, é desse jeito. Até quando vais me enganar? Até quando? Né? E Sansão cai nessa conversa, porque ele já foi embora. Aí ele vai, daqui a pouco, quando você vê, Sansão fala na 7ª vez, depois de ter enganado ela 6 vezes. Você vê que Sansão, ele também ele engana, ele também. E aí, na 7ª vez, ele fala para ela, se raspar minha cabeça,
enquanto ele dorme, ela raspa a cabeça dele. E quando ele acorda, ela fala, Sansão, os filisteus chegaram! Aí ele fala, cadê? E aí, quando eles pegam nele, ele vê que está sem força. Então ali foi a gota d'água. Foi o final. Foi o final, porque ele quebrou todos os votos. Quebrou todos os votos e esse era o voto da aparência, né? Era o voto da aparência. Perfeito, perfeito, perfeito. E esse era o voto que todo mundo olhava e dizia, é isso. É isso. Então ele ficou, ele quebrou publicamente. Publicamente. Publicamente ele abandonou Porque o voto. pôr a mão no cadáver pode ser que ninguém veja. Pode ser que ninguém Pôr a sabia mão em e uva tal, pode ser que ninguém veja. Isso. Né? Ninguém tá ligando uma coisa com a outra. É, mas se você apareceu sem o seu cabelo, Não, aí você quebrou o voto, acabou aí o voto. tá claro o negócio. Acabou o voto. Só que Sansão, ele desfaz o voto nó por nó. Um por um, ele vem desfazendo. Nó por nó ele vem desfazendo. Então a gente não vai pro pecado, pro erro, não se desliga de Deus de uma vez só, por causa de um pecado, de uma coisa. Tem que ficar atento com esse pecado. Não, a gente sempre vai de passinho em passinho. Então essa história de Sansão vem nos dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, é que o caminho da perdição é sempre o caminho do próprio eu, que eu percorro lentamente. Sem perceber. Sem perceber. E Anestesiado. Ele foi fazendo coisas e continuava com força, continuava dando certo. Isso, exatamente, cuidava com força. Não, tá tudo certo. E aí passou a abusar da vontade, da boa vontade de Deus, né? E aí vem a segunda coisa que essa história nos diz. Essa história diz que existem pontos irreversíveis no nosso relacionamento com Deus, que dá pra gente ser obstinadamente mal a ponto de a gente perder bênçãos que Deus nos deu e até, enfim, perder Deus porque a gente foi longe demais. A gente acha que não tem longe demais. Mas a Bíblia tem várias histórias de longe demais e essa é uma delas. Essa é uma delas. É claro que depois Sansão volta, se arrepende. Sansão vai ser salvo, porque ele está lá em Hebreus. Sim. Mas você vê que é impossível desfazer o dano que ele causou. E o plano de Deus para a vida de Sansão não pode mais ser executado porque ele percorreu esse caminho. E agora ele paga com a própria vida. Ele para cumprir a missão de acabar com os filisteus, ele tem que morrer junto. Ele morre junto. Ele morre junto. Exatamente. Mas o caminho podia ser outro, não podia? Podia ser outro caminho, podia ser bem diferente. O caminho podia ser outro. Mas aos pouquinhos, sem perceber, a gente vai se preocupando com as nossas coisas, querendo fazer a nossa vontade. O tempo todo, o mal de Sansão, o tempo todo ele quer fazer o que ele quer fazer. E ele faz, e esse é o perigo para mim e para você. O sutil perigo para mim e para você.